Olá, meus amigos, nós estamos iniciando, eu e meu querido amigo Rodrigo, um estudo sobre o livro Palavra de Vida Eterna, escrito pelo Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier. E hoje nós vamos estudar um capítulo que ele intitulou como Açoitando o Ar, baseado numa carta que o Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 9, versículo 26, onde ele fala assim: assim eu me conduzo, corro, não com a incerteza, de tal modo eu combato, mas não como açoitando o ar. O Emmanuel vai exatamente descrever este assunto falando, primeiro, que a gente tem uma vida e é uma experiência que Deus nos permite vivenciar aqui no corpo e que a gente às vezes não valoriza muito, porque se valorizássemos teríamos outras conotações. E o Paulo ainda vai dizer que ele se conduz correndo, não com a incerteza, já tem convicção do que é a vida, que nós sabemos, nós estamos programados para crescer, progredir espiritualmente. E ele ainda vai dizer que ele combate, não como açoitando o ar, agredindo o ar, que não tem nenhuma validade. E o Emmanuel vai exatamente aproveitar essa colocação do Paulo para dizer que nós passamos pela vida sem valorizar a vida. Às vezes temos uma proposta de seguir Jesus e de repente nós mais nos comprometemos do que aproveitamos para crescer, progredir e melhorar. Falamos de amor e a gente não ama as pessoas que estão à nossa volta. Falamos de tolerância e não toleramos aqueles que estão conosco, ou na condição de um chefe ou na condição de um subordinado. E ele vai tecer algumas considerações que eu vou pedir que o Rodrigo fale sobre o assunto, mas que a gente vai perceber com isso que nós não estamos realmente engajados nessa proposta da reencarnação como fator único e exclusivo para o nosso progresso espiritual. E doutor, se a gente for colocar o português correto mesmo, o açoite no ar é fazendo coisa que não deve e não precisa fazer, né? Perdendo tempo. Imagina Paulo naquela correria, tendo que visitar povos e mais povos, realizar ali todos os seus trabalhos de divulgação, se ele perde tempo. Imagina a dificuldade dele tentar dar conta de fazer tudo aquilo que é importante, né? Então, quando ele traz isso, que eu não estou açoitando o ar, eu estou focado naquilo que realmente tem que ser feito, é principalmente na divulgação por meio das cartas, né? Das suas palavras. Então, ele estava muito focado naquele objetivo. Só que quando a gente se propõe a fazer algo onde nós precisamos ganhar a nossa encarnação, muitas vezes a gente fica focado naquilo que não é importante. E uma coisa que eu gosto muito sempre de falar quando a gente vai pensar nesse assunto é falar da parábola, né, de Jesus, quando ele conta ali dos talentos. Por quê? Tem ali o seu senhor que tem muitos bens e ele precisa viajar e ele distribui ali os seus bens para que os seus servos tomem conta. Então, para o primeiro ele dá 5 talentos, para o segundo 2 talentos e para o terceiro 1 talento. E pede que eles, né, cuidem dos seus bens, que quando ele retornar, ele vai pegar de volta. Então, aquele que recebeu 5 talentos corre e vai conquistar outros 5. Ele investe esse dinheiro, ele trabalha esse talento para poder ter ali o resultado. O que tem recebido 2 faz a mesma coisa. Corre, vai trabalhar, ou seja, cada um conforme as suas capacidades. E ele ganha mais 2. Agora aquele que recebeu um talento só, preguiçoso, com medo, faz o quê? Cava um buraco no chão e enterra esse talento para que ele não perca. Quando o Senhor volta, vai tomar conta. Então aquele que entregou 5, falou: ó, Senhor, eu peguei 5, mas eu trabalhei, está aqui 10. E ele, servo fiel, servo bom, né? Trabalhou no pouco, agora vai estar comigo no muito. O que pegou 2, mesma coisa, entregou os 4. O Senhor fala a mesma coisa.
Mas quando aquele que tinha um entrega um e fala, eu sei que o senhor é severo, né? Então eu fiquei com medo de perder esse talento. Servo infiel, preguiçoso. Então muitas vezes nós somos esse servo. E quando o Chico Xavier, em Fonte Viva, vai analisar um pouco essa visão, né, desse homem, desse servo de um talento apenas, ele fala que a desculpa ali é o medo. E esse medo, muitas vezes, ele envolve a nossa vida de tal forma que a gente tem medo da mediunidade, que a gente tem medo do trabalho, que a gente tem medo do desenvolvimento, que nós temos medo, às vezes, da família. Nós temos muitos medos e nós levamos isso como desculpa, principalmente evitando o trabalho. O medo de, será que eu estou fazendo direito? Será que eu não vou ser, sei lá, prejudicado? Ou será que as pessoas não vão rir de mim? Então esse medo, ele fala que muitas vezes é o que nos aprisiona. Tem até uma frase interessante que ele fala assim, nós vivemos cultivando o medo e após a morte a gente fala que tem medo da vida, mais ou menos assim, né? Então a gente vive medo de um lado, medo do outro e no fim das contas a gente acaba não desenvolvendo isso. Então esses medos, né, quando a gente traz à tona, ele não faz muito sentido, porque se nós assumirmos que nós temos a capacidade de sermos deuses e de fazer o bem, de nos desenvolver, nós precisamos assumir os nossos passos. Rodrigo, mas o caminho é muito difícil, é escuro. Tá, a fé é a luz que vai iluminar os seus passos. Então, se eu não tenho fé, se eu não tenho confiança, como que eu vou desenvolver aquilo que eu preciso desenvolver? Então, nós passamos sempre, né, essa vida, o que eu faço, o que não faço, qual que é o meu propósito, e vamos levando vida após vida, empurrando com a barriga, e sempre como aquele servo mau, com apenas um talento, que é tirado dele e passado para aquele que tem 10, né? Ele é despedido porque simplesmente ele não é um bom servo. Lembrando que o Paulo, no início da sua carreira, ele falava assim, feliz homem que sou, o que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero, eu faço. Já no final da vida, ele já mudou o seu discurso. Ele dizia assim, não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Por que o Paulo falou que o que eu quero fazer eu não faço? É porque nós trazemos no inconsciente uma bagagem muito complicada. Certamente, agora, nós estamos vivendo uma vida muito mais promissora do que as experiências pretéritas. E tudo aquilo que nós fazemos fica arquivado no nosso inconsciente. Então, de tal forma que esse inconsciente ele tem um poder de mando em nossa vida de 80%. Então, apenas 20% é do consciente. Tanto é que diz, conta até 10 para a gente tomar uma decisão. Porque o gatilho da memória do inconsciente ele age em 5 segundos. Quando a gente passa por uma pessoa e ela tromba conosco, das duas, uma, ou eu peço desculpa ou eu dou uma cotovelada, para dizer, eu escuto, respeita meu espaço. E aquilo é automático, acontece, não dá para você pensar nos 5 segundos. Agora, quando você tem já dentro de você uma proposta de perdão, de respeitar o outro, de ser complacente, condescendente, quando a pessoa tromba conosco, nós vamos pensar, meu Deus, eu atrapalhei a passagem dessa pessoa, vou pedir desculpa, vou pedir perdão, vou pedir que ela releve a minha ignorância e vou seguir para frente. Isso é porque eu já arquivei no meu inconsciente essa proposta de perdoar, de tolerar, de respeitar. Porque senão eu vou dizer assim, não, eu não levo desaforo para casa. Daqui, tomou, levou. Então o inconsciente está com esse arquivo, que vai responder em 5 segundos. Por isso que o Paulo disse assim, eu combato, não como açoitando o ar, que não leva a nada. Quer dizer, ele combatia realmente as suas más tendências. E nós temos essa má tendência de estar fazendo coisas equivocadas. Não fora isso, nós já estaríamos com Cristo num mundo extremamente celeste e divino, mas estamos no planeta Terra.
planeta ainda de expiação e provas. E programamos a nossa estada aqui, não é para passar férias. Para passar férias, imagino eu, é quando a gente desencarnar, vai ser bem mais gostoso do que aqui. Aqui nós estamos trabalhando, e cada um no seu espaço, tentando tirar proveito do aprendizado, da realização, do bem feito ao próximo. Essa é a proposta, inclusive, de Jesus. Então, ele vem como modelo e a gente tem que procurar seguir. Agora, via de regra, quando a gente não segue, a gente já vai arrumar uma desculpa. E esse desculpismo é o açoite ao ar. Porque isso não leva a nada, simplesmente nós estamos prolongando a nossa melhoria espiritual. Então, a gente tem que entender, o caminho é Jesus. Agora, demanda muito esforço da nossa parte, nós precisamos combater, não vem de graça. E nós vamos encontrar vários obstáculos nessa caminhada, fazendo com que a gente viva na incerteza. Uma delas é a imortalidade da alma. A gente acha que morreu, está tudo certo, nós gozamos aqui a vida, vamos estar no céu e Deus está lá conosco, mas não é bem assim. A imortalidade nos leva a uma análise. Quando chegarmos no plano espiritual, o que é que nós fizemos? E chegando lá, nós vamos nos dar conta que muitas das vezes vivemos na incerteza e agredindo o ar, sem nenhuma proposta de melhoria, de combate às nossas próprias imperfeições. Por isso que a gente precisa fazer uma análise. Como eu estou vivendo? O que eu estou fazendo? Está compatível com a proposta divina? Sim, então vamos continuar. Não está? É hora de buscar paradigmas, procurar meios, parâmetros, para a gente estar se alicerçando e fazer a nossa mudança interior, aproveitando bem a nossa vida. E o Paulo ainda deu um recado. Assim, eu corro. Não fica parado no tempo esperando a coisa acontecer. E a gente muitas vezes tem dúvidas, né, de qual é o meu papel, né, qual é o meu propósito, e a gente fica muitas vezes batendo cabeça o que realmente é importante e o que a gente deve dar atenção. Então a gente pode voltar lá nos primórdios, né, nas bases de Kardec e pensar o que sou eu. Nós somos espíritos. O espírito é algo que pensa, que raciocina, que tem a consciência. E o espírito não tem matéria, o espírito não tem forma, ele é simplesmente a consciência. Então se nós somos espíritos, e não somos Deus, todo o resto é matéria. Agora vamos fazer uma reflexão. Vou fechar o olho e vou me imaginar como espírito. Ou seja, não existe nada. Só existe consciência com consciência. Então o que nós temos por trás de todos esses panos? Nós temos o eu consciente e outras pessoas conscientes. E essas pessoas, por relação, elas se comunicam. Então, se não existisse nada, eu existiria e o outro também existiria. E nós poderíamos comunicar pelo pensamento. Então, jogando tudo fora, o que sobra? A experiência individual e o relacionamento com as pessoas. Então, se nós quisermos pensar o que é importante a gente trabalhar, são essas duas coisas que cria desenvolvimento pessoal e que cria relação com as outras pessoas. Se eu faço bem, essa pessoa, em algum momento, pode ser que ela queira fazer o bem para a gente, que ela queira retribuir, que ela esteja agradecida. Quando a gente ajuda uma pessoa, pode ser que essa pessoa queira ajudar a gente ou ajudar outro, mas é uma corrente, é um ciclo que a gente vai criando. Então, vamos imaginar assim, eu tenho um umbral, o umbral tem lá 1 bilhão de espíritos. Hoje vai ser resgatado um. Qual espírito vai ser resgatado? Provavelmente alguém pediu para quem vai resgatar pegar um específico, porque a gente não vai pegar aleatoriamente um espírito para resgatar. Então, assim como nós temos o QI aqui na Terra, que é pelo relacionamento alguém que indica um emprego, alguém que indica um tratamento, alguém que indica um bom profissional, no plano espiritual não é diferente. Nós precisamos criar esse envolvimento de experiências boas com as pessoas. É como o caso do Chico, que a gente acho que já até contou, que ele passa na frente da casa da senhora e ela desesperada chamando ele, e ele atrasado, andou uns 50 metros, eu mando, Chico, para, não, mas eu tô atrasado, mano, para e volta lá, vê o que ela quer.
Ele parou, voltou, conversou com a senhora e ela, Chico, eu tô com aqui a receita, eu preciso tomar os remédios, mas eu não sei ler. Qual que eu tomo? Primeiro a senhora toma esse, depois toma esse, depois toma esse. Ensinou ela tudo certinho e saiu, voltou para o seu caminho para voltar para o trabalho. Andou novamente 50 metros, mano, Chico, para e olha para trás. E quando ele olha para trás, ele vê um canudo de energia saindo da mulher em direção a ele. Energia boa, energia de agradecimento. E se ele tivesse passado reto? E se ele não tivesse auxiliado? Ele também teria ali um canudo de energia e provavelmente não seria boa. Seria ela resmungando, falando que ele era metido, que ele não ajudava as pessoas, que não ajudava ela. E isso são coisas negativas. Em toda relação que nós temos com outras pessoas, nós criamos isso internamente, seja bem ou seja mal, seja agradecimento ou seja alguém querendo nos destruir. Quer arrebentar com uma pessoa que desencarnou, por exemplo, e não era legal com você, que era um perseguidor ou que era uma pessoa que não gostava? Imagina assim, eu tenho uma pessoa que desencarnou e ela não gostava de mim ou eu não gostava dela. Então você vai aprender agora a arrebentar com ela. Para, fecha o olho e concentra. Pai, leva para essa pessoa o amor que eu tenho, como se ela fosse a pessoa mais importante para mim. Leva para ela a tua luz. E imagina ela na tua frente e conversa com ela. Eu estou aqui para te ajudar se você precisar. Eu estou aqui para te dar a mão se você quiser. A pessoa se desmonta. Imagina uma pessoa que está ali numa situação difícil, ela espera todo mundo, menos você. E ela te vê na frente dela fazendo isso, e se ela for resgatada ainda, essa pessoa fala, jamais eu ia imaginar que você seria a pessoa que ia me tirar dali, daquela situação. Se arrebenta, não com a pessoa, mas com o sentimento de ódio. Você faz do inimigo um amigo. Porque alguém que está numa situação difícil, terrível dessa, e de repente você vai aparecer para resgatá-la, isso é transformador. Ao invés de você levar a oferenda, desce do altar e reconcilia-se com o teu inimigo antes de qualquer coisa. E qual é a dificuldade que eu tenho de fazer isso? Uma prece de 1 minuto, um pensamento, uma vontade. Eu não tenho coragem de fazer isso ao vivo. Tá, mas se a pessoa já está desencarnada, faz de conta que ela não está ali, mas você só imagina, porque ela vai te ver. Mesmo que você não sinta o impacto da vergonha, mas a pessoa vai sentir o alívio. O Rodrigo estava falando história do Chico, e eu lembrei de uma passagem onde ele, mais ou menos semelhante a esta passagem, a pessoa disse, Chico, mas eu não tenho relógio para seguir o horário da medicação. E o Chico havia ganhado um relógio de ouro. E ele não sabia onde colocar aquele relógio e andar com aquele relógio. Disse, meu Deus, mas isso aqui não é para mim, eu não estou ligado com esse relógio de ouro. E aí ele disse, minha irmã, você me fez uma caridade tão grande. E então aquela, mas como, Chico, eu estou te pedindo ajuda, você que está me fazendo a caridade. Não, minha irmã, é que eu não sabia para quem dar um relógio que tem aqui comigo, então vou deixar com você. Daqui para frente ele é seu e você pode controlar a hora. Eu fico pensando na nossa encarnação, como é difícil vencer o egoísmo, né? A gente ganha uma coisa e quer guardar aquilo. Ontem mesmo eu ganhei uma toalha com meu nome de uma pessoa que eu nem lembrava dela mais, assim, em tempos idos, mas ela apareceu, eu lembrei. E ela disse, Aguinaldo, há muito tempo eu queria te dar um presente, porque você me ajudou tanto. Eu falei, meu Deus. Eu falei para ela assim, mas eu não lembro da maneira e nem quando eu te ajudei. Não, lembra sim. Você lembra quando eu cheguei em Rio Preto, que eu precisava de um emprego, e você foi com os amigos e conseguiu um emprego para mim? Eu falei assim, bom, agora eu estou lembrado, mas eu, sinceramente, muito parcamente, porque eu não me lembrava disso. Pois então, Aguinaldo, com esse emprego, eu fui à gerência do banco. Comecei como contínuo e fui a gerente do banco. E eu consegui formar 4 filhos, 4 médicos. Aí é que eu me dei conta como as coisas acontecem.
Apenas eu pedi um amigo lá que desse uma chance para ela, ela trabalhou no banco, cresceu ali dentro e formou 4 filhos, o marido incluído, desencarnou, e ela sozinha ajudou os 4 filhos a se formarem em medicina. Então eu entendo que a gente precisa conhecer a verdade. O Cristo deixou isso muito claro. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade, logicamente, que ele colocou como sendo ele, né? Eu sou o caminho, sou a verdade. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a grande verdade é Jesus. Mas o Emmanuel tem uma colocação que eu acho muito interessante, que ele diz assim, estudar Kardec para entender Jesus. Então, a gente precisaria estudar a doutrina espírita, mas estudar mesmo, não é ler um romancezinho, não é fazer parte do departamento de estudos, que praticamente todas as casas espíritas têm. Estudar também como autodidata, estudar, por exemplo, André Luiz, que retrata muito bem o que vai acontecer conosco no plano espiritual, as consequências benéficas e maléficas de acordo com a nossa produtividade aqui na Terra. Estudar Emmanuel, que é um entendido muito profundo do Evangelho, detalhando, colocando coisas assim que a gente sozinho não teria capacidade de perceber, ele vai lá e analisa a passagem, esclarece, para a gente não ter dúvida sobre a nossa responsabilidade perante a vida, como nessa lição de hoje. Ele chamando a atenção para a gente ter mais cuidado. Quando Jesus diz que a proposta dele era baseada em 3 pilotis, ele dizendo a Pedro, quando descia do Sermão do Monte, ele disse que a primeira pilastra seria a responsabilidade perante a vida. A segunda é a resignação, aceitar a vida como ela é. E a terceira pilastra seria o esforço que nós temos que fazer, ou seja, o combate que o Paulo fez referência, para poder vencer as nossas imperfeições. Porque senão a gente vai encarnar, desencarnar, encarnar, desencarnar, na santa, entre aspas, ignorância, e chegar do outro lado e perceber que foi uma existência. São 70 anos, 80 anos, ou quem sabe até mais, que a gente vem aqui para crescer, progredir, melhorar, aproveitar os ensinamentos do Cristo, e a gente banaliza. Passa o dia inteiro só pensando em curtir a vida. A nossa meta é desfrutar da vida, procurando os anseios carnais. Esquecemos de que somos espíritos imortais e que vamos chegar do outro lado, como meu amigo Rodrigo colocou, e vamos ser avaliados. Se usamos bem os talentos, que são milhares de talentos, desde a inteligência, a família, condição socioeconômica, nós temos milhões de talentos. Se usarmos-los, logicamente, na outra existência, seremos mais bem aquinhoados. Se não, estes que temos serão retirados e vão voltar e perguntar, meu Deus, o que eu fiz para sofrer tanto? A resposta é, não usou bem os talentos. E esses 2 pontos, né, doutor, quando a gente fala do desenvolvimento individual, e nós temos do outro lado a relação, basicamente a gente está falando de caridade e reforma íntima. Então não à toa o Espiritismo traz isso, né, com tanto propósito e tanto afinco em que a gente foque nisso, porque no fim das contas é o que tem de mais puro. Se a gente tirar toda a matéria, se a gente destruir tudo, o que sobra é o que eu me desenvolvi e as relações que a gente fez e construiu com as pessoas. Relação de amor, relação de afeto. Então nós precisamos ter menos tempo perdido e mais foco nesses 2 itens. E o desenvolvimento individual não só de melhora, que a gente sabe que não é fácil mudar de um dia para o outro. Às vezes a gente leva vidas para poder melhorar em um aspecto. Mas é importante que a gente exercite, é importante que a gente tenha pelo menos um foco do que deve ser feito. E existem muitas oportunidades que a gente pode usar no próprio dia a dia para que isso seja desenvolvido. Todo mundo fala que tem uma mediunidade, acho que todo mundo gosta de falar, né? Pelo menos muita gente, eu tenho uma mediunidade aqui, ou alguém falou que eu tenho, mas eu não quero trabalhar, não quero desenvolver. Mas todo mundo tem essas capacidades. Eu não tenho nada. Tá, você já teve uma pulga atrás da orelha? Uma intuição? Todo mundo vai falar que sim. Alguns vão falar que tem um elefante atrás da orelha. São capacidades que a gente pode usar para, de alguma forma, receber informação, passar para alguém.
Então, quantas e quantas pessoas às vezes precisam no dia a dia de uma palavra de conforto, de uma instrução, e muitas vezes a gente percebe aquilo e não fala, né? Fica guardando para si e acaba não auxiliando as pessoas. E quase sempre essas pessoas enxergam a gente, muitas vezes, como indiferentes, né? E a gente precisa ter ali a possibilidade de permitir que essas palavras cheguem. Então nós temos muitas oportunidades no dia a dia, só que focados em outras coisas a gente acaba não exercendo. Então foco no celular, foco na rede social, foco na novela, foco na relação com a família, no trabalho, enfim. E a gente gosta muito de reclamar, né? Reclama do chefe, reclama do subordinado, reclama de todo mundo e parece que a coisa não anda. Então o nosso foco precisa ser exclusivamente na caridade e no desenvolvimento. Se eu ficar 5 minutos antes de deitar imaginando uma luz no meu ambiente, eu vou melhorar o ambiente, eu vou melhorar o meu entendimento das energias, dos sentimentos. Se eu fizer uma prece de manhã, uma prece na hora de me alimentar, eu vou estar melhorando a minha relação com a matéria, com a minha família. São coisas simples. A gente dificulta muito. Ninguém tropeça em montanha, todo mundo tropeça na pedrinha. Nós ficamos focando muito nas coisas grandes e erramos cada vez mais. Que fique aqui então o nosso agradecimento pelo capítulo de hoje, agradecer ao Dr. Aguinaldo e convidá-los para que esteja conosco também no próximo capítulo.